Ao vivo? Ao vivo? Estamos ouvindo? Boa noite, galera. Alessandra, é um prazer imenso ter você aqui conosco hoje no Sem Fuleiragem. Puxa vida, tô até emocionado, porque embora eu seja o mais caçula da galera aqui, eu lembro-me muito bem dos títulos do Campeonato Mundial, da Prata Olímpica, torci muito, comemorei muito, como uma criança que era, mas foi realmente sensacional, foi incrível. Então, realmente, para mim, com certeza para nós e para todo mundo que vai acompanhar essa live, é um prazer muito grande tê-la aqui hoje. Eu sou o Gustavo, temos aqui o Vale, o Zé Roberto e o Fabinho. Nossa região aqui está um frio danado, fora da realidade. Então, muito bem-vinda, Alessandra, e vamos lá, porque tem bastante coisa aí, bastante curiosidade para a gente saber. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos os facebookianos do Sem Fuleiragem. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês, de bater esse papo, conversar, compartilhar ideias, isso é importante nesse momento, e fazer conhecer um pouco da história, não somente a minha história, a história do basquete feminino, do tempo que eu tive na seleção, não só como em outros países também, e também saber o que acontece na realidade do esporte feminino em si, né? Que ainda não é muito valorizado no Brasil. Maravilha. Quem quer começar aí, galera? Eu vou começar então, Gustavo. Eu vou começar fazendo um apanhado geral do currículo da Alessandra, para a gente, quem de repente não acompanha esporte, a gente fazer um apanhado de quem é que está com a gente, tá? Mas antes de qualquer coisa, demonstrar o meu apreço, o meu carinho por essa pessoa que é um ícone do esporte nacional. Vamos ler então. A Alessandra, ela jogou três Olimpíadas, 3 Jogos Olímpicos. 96 em Atlanta foi prata. Ela foi bronze no ano 2000 e quarto lugar em 2015. Em 2004. Foi campeã mundial em 94. Jogou em mais de 10 países. Foi campeã italiana, francesa e eslovaca. Campeã da Copa Itália, campeã da Copa França, vice-campeã da Euroliga, 2 vezes All-Star Game da Euroliga, melhor estrangeira da Liga Coreana, melhor 2 pontos de 2006, campeã da LBF em 2012 e 2013, campeã dos Jogos Abertos em 2004 e 2005, campeã da Taça Brasil em 2005, campeã paranense em 5 vezes, campeã do Aberto do Paraná 3 vezes, MVP ano passado do basquete 3x3, treinadora do Hoops Park e da Mackenzie Universidade. Então, é um baluarte do esporte nacional. Eu até li rapidinho, porque se a gente for detalhar cada conquista, só lembro vai ter umas 3 horas. Alessandra, então, para começar, a gente já leu um pouco da sua bio. Como é que foi a sua trajetória no esporte? Como que te levou a procurar o esporte? Como começou esse interesse no esporte? E especialmente em relação à sua família. Sua família apoiou o seu gosto pelo esporte, a dedicação ao esporte? Como é que se deu esse processo? Bom, eu, na realidade, sou da cidade de São Paulo, nasci na Bela Vista, né? Eu perdi minha mãe com 4 anos de idade, meu pai com 14, e o esporte entrou na minha vida desde os 10 anos de idade por causa de um professor de educação física. A minha família nunca foi uma família de esportista, vou falar, né? Falou entre tios, parentes, avós, e o esporte entrou, como eu disse, aos 10 anos de idade, que eu comecei a praticar na escola, me jogaram numa quadra, porque eu era muito grande, eu com 6 anos já tinha quase 1,60 de altura e calçava 35, então, por ser grande, o professor jogou eu na quadra, era uma bobona, porque eu entrei até, uma curiosidade, eu fui alfabetizado em 1980, não acontecia isso, pessoal, com 5 anos de idade, eu entrei na primeira série com 5 anos, isso não acontecia em 1980, por causa do tamanho, tem alguns primos que aconteceu
também isso, né, é incrível. Você entrar na escola por causa do tamanho, porque senão eu já tinha tamanho de 7, 8, eu tinha 5,5 ainda, porque eu sou de dezembro. E nessa aula de educação física, me jogaram na quadra, eu era uma bobona com 10 anos de idade, não sabia o que estava fazendo, e eu comecei com atletismo, eu fiz atletismo na época escolar, atletismo, handebol, voleibol e basquete. O atletismo foi o primeiro que eu saí, não porque eu gosto de atletismo, mas não porque eu não gostava. Meu segundo treinamento já foi 800 no CP-USP, uma prova de 800 no festival que tinha no CP-USP, já no terceiro treino eu já não fui mais, não consegui, não sabia correr. Handball eu achava estranho, também não me identificava com o professor e com a criança tem disso, ele tem que se identificar um grupo. Não eram as meninas da minha classe, não era o grupo que eu gostava. Vôlei tinha alguma coisa, me identificava, e basquete. Basquete era a turma da minha classe, então isso que era, e a professora também era apaixonada pela professora, e nisso fui ficando entre o vôlei e basquete. Com 12 anos de idade, eu fui convidada para jogar a nível escolar, jogava nos clubes da prefeitura, que tinha um campeonato antigamente dos clubes da prefeitura aqui em São Paulo. Eu fui chamada para jogar em Sorocaba, na época da Hortência e Consteca, acho que foi antes ainda. E nisso, meu pai não deixou, porque a nossa família teve muito desencontro, tive 2 madrastas, fui jogada de um lado para o outro, e na questão que como a família se uniu, eu mais meus 2 irmãos com meu pai, ele não deixou eu me ausentar de casa, e eu fiquei jogando vôlei. Eu fui federada a vôlei 2 anos no São Paulo Futebol Clube, com 14 anos. Quando meu pai morreu, eu fui jogar basquete. Eu passei num teste em Piracicaba, e fiquei em Piracicaba, foi em 89, aí começou minha carreira no basquete. Também porque eu precisava sustentar minha família, né, meus irmãos, e eu ganhava uma ajuda de custo, e isso que me proporcionou. Não foi porque tive alguém que me incentivou. Nunca pensei em jogar basquete, nunca pensei que eu ia ser ser federada, nunca pensei que eu ia para uma seleção brasileira, nunca pensei que ia para os Jogos Olímpicos, nunca pensei, a minha carreira foi acontecendo naturalmente, mas na questão desse naturalmente, que foi também persistência, foco, dedicação, foi porque uma questão social, foi mais pelo social, porque eu precisava mudar minha vida, tinha 2 irmãos para sustentar, do que o basquete em si, falar pelo esporte no começo. Depois, lógico, você vai gostando, tanto que a minha irmã entrou com 11 anos de idade, que eu fiz ela entrar no basquete, ela nem sabia se gostava ou não. Você vai jogar porque nós precisamos ganhar dinheiro e nós precisamos comer. Essa é a realidade do esporte brasileiro até hoje, né? Porque se não falamos de projeto social, vai lá para ganhar merendinho. Não é que nós fabricamos atleta falando que é perfil de atleta, nós fabricamos atletas porque simplesmente tem uns atletas que caem da curva porque foi lá porque era legal, ou era a merenda, ou é porque era o contraturno da escola. E continua isso desde 80 até hoje. Maravilha. Vai, Zé. Vale, Fabinho. Um exemplo disso é o Robson da Conceição, primeiro medalhista de ouro no boxe, que ele era trombadinha em Salvador, assaltava as pessoas, e aí um cara viu que ele tinha uma extrema violência e falou, olha, vai usar isso para algo produtivo, e virou medalhista de ouro. A gente sempre fala isso. Se você situar, Alessandra, a gente é um grupo de amigos que a argamassa, a base desse grupo é o esporte, o gosto pelo esporte, entendeu? Então, a gente sempre discutiu muito a questão do esporte, como também elemento de ascensão social, como foi o seu caso e de tantos outros, né? Vai daí, rapaz. Vai lá, Fabinho, vale. Pode ir, vale. O microfone está desligado. Então, Alessandra, falando dessa sua trajetória, né, que você falou que aos 14 anos conseguiu chegar a um clube e conseguiu realmente se dedicar ao basquete e depois conseguiu um salário para estar ajudando sua família, né? Aos 20 anos, você estava no Mundial de basquete, jogando ao lado de mulheres que provavelmente foram fonte de inspiração sua. E você acaba sendo campeã mundial em cima do país do basquete.
Como você expressa essa emoção? O que você imaginou naquele momento? Você recebendo a medalha de ouro do Campeonato Mundial de Basquete. Bom, é o seguinte, eu acho que, como eu nunca pensei de ir para uma seleção, quando eu fui para a minha primeira seleção foi em 1991, que foi a Olimpíada da Juventude, era um misto era um juvenil. Aí, em 93, foi que eu cheguei na seleção adulta, né? Foi tudo muito precoce, muito rápido. Que eu fiquei na seleção, fui convocada, meu primeiro campeonato adulto foi o Sul-Americano de Cochabamba, na Bolívia, 93, que nós fomos campeãs. Aí depois teve a Copa América aqui no Brasil. E nisso, 94, o treinamento foi muito duro, muita dedicação do grupo inteiro. Eu acho que em si, quando eu fui campeão mundial, eu não acreditava, né? Porque quem pensou que um dia eu ia jogar basquete, um dia eu ia ir para uma seleção brasileira e ser campeão mundial? Inacreditável. Vou confessar para vocês que eu dormi um mês com a medalha no peito quando eu cheguei no Brasil. Eu não tenho nem noção que eu fui campeão mundial quando eu cheguei no Brasil, porque o aeroporto estava cheio, Guarulhos não era como é o Guarulhos hoje, né? Era só aquela parte, o primeiro terminal ali, pequenininho, e todo mundo, nós tivemos que sair pela porta de trás do aeroporto, um monte de gente, eu queria só ver minha irmã e não conseguia ver minha irmã. Então, eu acho que foi um sonho realizado, dedicação, pensando da vida que eu tive, entendeu? E até hoje não tem palavras para descrever a emoção, né? Mas é tudo de um sacrifício, de um resultado. Treinei muito na minha vida, como para aquele Mundial, não somente para o Mundial. Como eu comecei mais tarde no basquete, eu treinava, quando o meu primeiro ano já treinava 8 horas por dia, treinando a minha vida mais de 8 horas por dia, mais ou menos 10 anos de idade. Uns 10 anos, 8 horas por dia. Então, você imagina, é muita dedicação, muito esforço. Não é esse negócio, todo mundo, porque era alta, porque tinha 2 metros. Não existe isso. Naquela época não existia e hoje também não vai existir. Porque se não tiver dedicação, foco, disciplina, você não consegue. Em nenhuma área, né? Não é só no esporte. Ah, sim. Você falando dessa da altura, né? Lembrei da minha época que eu cheguei a jogar basquete, né? Só que não profissionei, não federei, mas participei de alguns campeonatos amadores lá em Santo André e na região onde eu morava, em Poá. Então tinha pessoas que eram mais altas do que eu, e quando eu conseguia dar um toco nele, para mim era uma satisfação imensa. Um cara de 1,78 m dando toco do cara de 1,90 m. Imagino, é lógico que vai ter. Para quem jogou basquete, o toco é mais legal do que fazer cesta, né? A Alessandra deve ter dado bastante. Como que é? Emoção. Fabinho, vai lá. Vai lá, Fabinho. Vocês estão falando do toco, né? É desconstruir a jogada, né? E não só desconstruir e depois armar, ou seja, reconstruir e fazer o contra-ataque. Enfim, eu estou com uma pergunta aqui em mente sobre quando você começou, como que era a estrutura assim para quem estava começando, para as categorias de base, para a molecada, e como que está a estrutura hoje? Será que ainda o Brasil evoluiu nesse quesito, nas categorias de base, na captação de novos atletas no basquete feminino, e ainda a gente precisa avançar muito nesse quesito, Alessandra? E, desculpa, boa noite, e é um prazer receber aqui você com a gente. Então, Fábio, boa noite. É o seguinte, se eu te falar que antigamente tinha mais incentivo ao esporte infanto-juvenil, ao basquete infanto-juvenil, porque tinha várias equipes, várias cidades do interior de São Paulo tinham equipes, montavam, mesmo a prefeitura, montavam equipes. Então, eu tinha o Josuesp, o famoso Josuesp, que nós viajávamos o interiorzão inteirinho. E hoje a realidade, até os jogos escolares, a Copa da NAP, depois virou outras Copas, vieram outros nomes.
E hoje é muito difícil, porque na questão, já falando do escolar, que peneira para fazer, para você ir para um time, se dedicar a jogar, a especificidade da modalidade, não só do basquete, como outras modalidades, não tem muito apoio hoje. Por exemplo, hoje, se tivesse o campeonato, se nós não tivéssemos na pandemia, no feminino, no estado de São Paulo, só tinha 4 equipes federadas até 18 anos, entendeu? Na minha época tinha 15, entendeu? Então, até todo mundo falar de resultado de seleção, mas o reflexo da seleção vem arrecadando agora o resultado que nós vivemos de resultado é do tempo que não que cada vez mais menos times, menos equipes na categoria de base, todo o reflexo, também o problema que a Confederação Brasileira teve, tudo isso vai refletindo também a questão da educação física escolar. Então, hoje, cada vez mais as meninas não querem praticar esporte, falando o começo do esporte, de qualquer modalidade. Na escola, eu vejo isso porque eu sou professora de educação física, então esse dia a dia eu posso falar, e tem professores que podem até confirmar sobre isso. A questão das meninas, outras, e tem outras atividades a mais que preenche o tempo da criançada hoje, como o digital, tudo, outras também que acarretam uma prática esportiva, não falo só a atividade física, para depois falar em basquete, em vôlei e outras modalidades, e também o que aconteceu com o basquete feminino, que deu uma caída, porque não teve a massificação, não tem muitas equipes hoje, e também a questão financeira, né? O apoio financeiro. Mas o financeiro também nós temos que ver da questão social e econômica do Brasil. Não podemos só preocupar porque não tem incentivo. E, com certeza, o vôlei subiu como modalidade, pelos resultados que obtiveram nesses últimos 10 anos. E as meninas, logicamente, o esporte que está passando mais na televisão, independente se é vôlei ou basquete feminino ou masculino, para onde eles vão? Para aquele esporte que tem mais. Mesmo no basquete masculino, nós temos mais menino de 2,15 para cima no voleibol no Brasil do que no basquete, se vocês notarem. E no basquete, da minha geração, que eu tenho 2 metros, só foi abaixando a estatura no feminino. Quando você vai no vôlei, você vê tem 2 metros hoje. Entendeu? Então, são vários fatores, não só a questão esportiva, também a questão econômica e social, que acarretou isso, né? Então, fica difícil para nós termos uma seleção, voltar a ser que nós éramos na década de 90, que vem um trabalho que foi começado na década de 70, que nós não podemos esquecer que o Brasil em 71 foi bronze no mundo, né? E todo o trabalho, depois 91 em Havana, é um trabalho que é árduo. Fazer uma seleção e fazer atleta não é fácil, só que aqui no Brasil querem resultados imediatos, e não existe fórmula de resultado imediato para esporte. Para você ver, para ser campeão mundial, a Hortência tinha 32, mais ou menos 35, entre 32 e 35. Eu tinha 20. Qual é a diferença de idade? Entendeu? Então, é um ciclo, é um trabalho a longo prazo, mas, infelizmente, a nossa nação pensa tudo para onde, tem que ter resultado imediato, até para os técnicos, para quem trabalha no esporte, fica difícil, porque até você mostrar para a criança, apresentar, que eu apresento a modalidade de basquete, eu trabalho com isso, ensinar bandeja, ter a paciência, mostrar a postura, não é num dia, não é em 2 anos, não é assim, você vai ver se aquele vai ser seleção, ou ele está jogando, porque tem todos os tipos de atleta, entendeu? Não é que querendo falar, menosprezar um ou outro vai fazer para qualidade de vida, o outro vai fazer porque ele pode ser bom em outras coisas, ser um bom atleta na categoria de base, e depois trabalhar com o esporte em outras áreas, e aquele que vai ser atleta de seleção brasileira, que vai ser atleta olímpico, atleta mundial.
muito Legal. interessante isso, Alessandra, você ter falado sobre isso, a questão da formação do atleta, né? Eu tenho uma filha que tem 10 anos de idade. Minha filha pratica judô desde 6 anos de idade. E a instituição que ela treinava, que ela competia, fechou todo o núcleo de esporte esse ano. Uma instituição ligada ao Sistema S. Entendeu? Fechou todo o projeto, que era muito interessante de formação de atletas, mas manteve a estrutura das competições de ponta. O time de vôlei, que joga a Superliga, o time de basquete, que joga a Liga Nacional, né? Mas a formação de atleta deixou para lá, né? Só para ilustrar aqui, nós somos Sem Fuleiragem, nós somos um grupo que discute todas as segundas-feiras questões políticas, esportivas. Algumas pessoas estão mandando mensagens, tá? Quem está mandando mensagem e quem está assistindo a gente, por favor, curta a nossa página lá no Facebook, Sem Fuleiragem, e nosso canal no YouTube, que a gente vai começar a alimentar em conteúdo a partir da semana que vem, tá? Algumas pessoas estão mandando mensagem. A Luciana Silva Oliveira. Luciana Silva Oliveira mandou: Brasil parou no tempo, agora começou a renascer. Quer dizer, tem bastante trabalho pela frente. Né? É verdade, com certeza. Nós paramos no tempo. Nós chegamos no abismo e agora nós estamos tentando sair e tentar remediar com aquilo que tem. Mas não é que falar assim que nós temos uma categoria de base. Se você for ver as últimas 5 convocações da seleção brasileira, teve alguma menina diferente? Não. Aí você vai ver, vai ter alguém diferente? Ou tem uma menina de 16, 17 anos que eu posso já convocar? Não, não tem. Essa é a verdade. Se for montar, se a LBF fosse hoje, tivesse a LBF, tivesse que montar mais 2 equipes, não teriam meninas para jogar. E aí cobra ter resultado e tudo mais. O Bruno Matsumoto, que faz parte do nosso grupo, ele falou: Bauru Basquete perdeu hoje o seu principal patrocinador devido à pandemia Covid-19. Então, ele pergunta para você: sim, é verdade. Como está a situação econômica dos clubes brasileiros nesse momento? É a pergunta que ele faz. Como está a situação econômica dos clubes brasileiros nesse momento? A situação, como está a situação de todo mundo, gente. Vamos falar a verdade. O Sandy saiu do Bauru hoje. Muitas equipes nesses últimos 40 dias no masculino da NBB dispensaram as suas equipes, até teve equipe que dispensou o jogador via e-mail, via telegrama, né? Isso é muito indelicado, né? Sim. No feminino, a LBF, a semana passada foi cancelada, tinha menina que não tinha contrato, sendo que a LBF eram só 4 meses. Então, quer dizer, a situação está feia. Nós não somos registrados como atleta de deporto olímpico. Então, quer dizer, se você paga o INSS, você paga você tem, mas você não é a categoria sua, porque isso eu acho errado, porque eu fui registrado em muitos países, e eu fui sempre registrada, isso porque eu voltei para o Brasil em 2011, 2012, como atleta de deporto olímpico, atleta olímpico, atleta de esporte olímpico. E aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos essa categoria, né? E fica baseando na lei do futebol, que é totalmente diferente, né? Das demandas do esporte olímpico, não só do basquete, e agora todo mundo vai sofrer. Na questão, os clubes que estão perdendo o patrocinador, porque se o empresário também não está vendendo, então virou uma bola de neve, e a questão também dos atletas, que tem atletas que são arrimo de família, estou falando já no feminino, que sustenta a sua família, que aquele dinheiro precisava, mesmo que fosse R$1.000, o que fosse, necessitava todo mês e não tem. E o que nós vamos fazer? Tem atleta já fazendo rifa. Não gosto de questionar nome, de mencionar quem são, por questão de respeito, porque são minhas companheiras também, independente se eu jogo ou não jogo, eu sei quais são as dificuldades pontuais, e nós estamos aí, não sabemos quais são as respostas que podemos ter do esporte pós-pandemia, mesmo que já estava a conta-gota, e agora esperar o que vai acontecer, né? Porque o importante agora é a saúde pública, e o importante
esses atletas também estarem com saúde, né? Porque é uma roleta russa. Porque você não sabe, se você pegar, você pode ser assintomático, você pode ser curado, porque curar 100% é tudo muito novo, não sabe o que vai acontecer. Então, a importância agora é se salvarem, estarem íntegros para ver e recomeçar de novo. É como todo brasileiro faz. Essa é a nossa realidade. Se você viu, saiu alguma bolsa para atleta? Saiu algum auxílio emergencial para atleta hoje? Não. Alguém pensou? Para atleta olímpico? Para a família dos atletas de categoria de base? Não. Mas, Alessandra, o presidente esses dias mesmo tinha um medalhista olímpico, eu não me lembro qual, que estava leiloando a medalha dele, numa situação financeira precária, eu não me recordo, mas isso eu vi faz esses poucos dias, assim, né? Eu também, eu não então, lembro. Eu acho que foi do boxe. Não foi dos irmãos? Foi Esquiva. O Falcão. Esquiva. Mas, Alessandro, você não pega. O presidente falou que quem tem histórico de atleta não pega. O vice-campeão olímpico de Pequim em 2008 quase morreu em Fortaleza. No histórico de atleta não pega, então o que aconteceu? Ele é olímpico, medalhista, não sei, né? É melhor nem falar porque sobre isso que me dá. Não sei se eu dou risada, se eu choro, porque é muita sem noção. Sem noção total e sem rumo. Alessandra, eu tenho uma questão, porque assim, o seu exemplo, a história de vida que você tem, obviamente pode influenciar positivamente outras pessoas, outras garotos que estão aí querendo um sonho olímpico, jogar um esporte de alto nível e quem sabe chegar nas Olimpíadas ou chegar na seleção, enfim. Eu quero perguntar para você assim, as dificuldades que o Estado gera, essa falta de incentivo, isso é bastante conhecido, né? A gente já vivencia isso há muito tempo, né? O Brasil é meio que um celeiro de grandes atletas, assim, pinçados, né? Não há uma política estrutural pensando nisso, como grandes países, como a China tem feito muito bem, como os Estados Unidos faz há muitos anos, a própria Cuba, né? Vamos comparar com países menores, como Cuba fez por muito tempo também, né? Agora caiu um pouco. Mas eu queria saber de você o seguinte, na sua questão pessoal, como mulher, que veio de uma situação difícil, uma situação familiar difícil, quais foram as grandes dificuldades que você enfrentou aí para conseguir chegar onde você chegou, tá? Porque assim, existe o pessoal, vou fazer um parênteses, existe a ideia ela é uma mulher periférica e tal, mas ela conseguiu fazer sucesso, aí utiliza o seu exemplo para falar, tá vendo? Qualquer um pode ser, basta ter força de vontade. É isso mesmo ou não? Olha, eu acho que aqui no Brasil nós temos talentos desperdiçados em todas as áreas, não falo só na área do esporte, como na área acadêmica, na área da arte, entendeu? Eu tenho um projeto meu próprio, que eu visito escolas públicas, institutos aqui em São Paulo, capital e Grande São Paulo, porque eu tenho que tirar o bolso para condução, né? É um dia que eu faço por gratidão por tudo aquilo que o basquete, não falo só o basquete, o esporte fez, e vou apresentar na escola para mostrar que eles podem mudar a vida deles através de tudo do esporte, entendeu? Se eles jogarem basquete depois, logicamente, se as meninas jogarem, eu vou ficar muito contente. Mas, sabendo que eles não estão na rua, eles não estão não estão indo pro outro lado, essa questão é importante, sabe? De enfatizar, de conscientizar e de mostrar. Mostrar não é só que nem muitas pessoas falam, não, eu fiz isso, eu fazer aquilo. Não, é ter contato, mostrar para eles, mostrar que vai ser difícil, que dói, que tem dificuldade, mas que eles também são capazes e eles podem chegar lá. Isso é a minha mensagem, sabe? A minha história de vida não foi fácil, eu não fui apoiada pela família, tive uma família desestruturada, mas eu consegui reverter essa situação. Tinha dia que eu quis... Você acha que depois de ser campeão mundial eu não quis desistir também? Eu quis desistir algumas vezes.
Eu chorei também muitas vezes, mas foi uma questão que foi da perseverança e da dedicação. Ainda mais aqui no Brasil, que muitas vezes você não tem. Eu posso agradecer a todos os meus técnicos, a jogadoras que passaram na minha carreira, que sempre me incentivaram, mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de alegria. Os momentos de alegria não é só quando você ganha a medalha, não. E me apoiaram, me deram broncas, que as broncas mesmo construtivas ou as negativas me fizeram como a pessoa que eu sou hoje, né? E o esporte, para mim, me formou não somente como uma grande atleta, porque eu fui fora da curva, né? Mas me formou como uma grande cidadã. E hoje eu tento mostrar isso, passar essa mensagem para todas as crianças e para os pais também, que muitas vezes me incentivam, porque na minha época, eu lembro que meus filhos falavam que vai jogar bola, isso aí é para vagabundo, você tem que fazer curso de datilografia. Não foi fácil. Você imagina quantas coisas eu escutei. Questão de preconceito, questão de mesmo dentro da própria família, mas eu usei esse gatilho para mostrar que eu poderia mudar meu futuro. Tanto que hoje eu nem falo com a minha família de parte de pai, que é toda de São Paulo, eu não converso com ninguém. Já vieram me procurar, já vieram falar, primos, tios, fala, não tem nada que falar, vocês fizeram aquilo que vocês fizeram, agora vocês estão colhendo aquilo que vocês têm que colher. Simplesmente isso. A minha vida mudou, por questão que eu acreditei, não foi fácil, eu chorei, eu ri, eu me emocionei, tinha vez que eu queria desistir de treinar, largar tudo, mas eu não larguei, não me deixaram largar, e agradeço a essas pessoas, e eu tento passar isso também para essa nova geração, principalmente para as meninas do Recanto Verde Sol, que é um bairro periférico aqui em São Paulo, que chama Recanto Verde Sol, uma escola estadual que é verde, e são 70 meninas que jogam basquete dos 7 aos 17 anos de idade. Eu vou lá, treino com elas, sento no chão, em qualquer escola que eu vou, vamos conversar, vamos bater papo, o que está acontecendo, porque mostrar só o highlight na internet é muito fácil, ou mostrar que você está lá na televisão, porque eu fiz isso. Hoje eles precisam saber, eles precisam ver, eles precisam tocar, eles precisam sentir a emoção. Infelizmente, agora com a pandemia, nós estamos separados, mas nós temos as nossas aulinhas de vez em quando virtuais, que eu participo também, quando eu posso. Tá aberto aí, pessoal, vamos lá. Opa, Alessandra, entrando nessa questão de novo da educação, hoje eu tenho percebido, que eu sou professor, né, só que de história, não de educação física, mas vira e mexe, eu estou na quadra acompanhando as aulas de educação física, né? Até auxilio a professora lá quando ela vai dar aula de basquete, né? Mas o que eu percebo, assim, é que um desânimo geral dos alunos, ou seja, não só dos alunos, mas pelo como construir a grade curricular hoje. Ou seja, quando eu estudei, eu fiz um revezamento das questões esportivas, consegui jogar handball, joguei vôlei, joguei basquete, principalmente tenho uma paixão grande pelo basquete. Só futsal que não deu muito certo, porque eu também não fazia muita questão, né? Sabia que era perna de pau assumido. E, como você mesmo disse, né, temos poucos clubes hoje. Isso se dá o quê? Será que é essa falta do próprio incentivo do esporte na escola que fez afastar essa criançada? Ou seja, porque a grade curricular hoje, ela está muito mais teórica do que prática. Sim. Então, o que acontece? Primeiro, a grade curricular que está mudando, que é muito mais teórica do que prática também. E segundo, eu acho que eu terminei a faculdade o ano passado, né? E hoje eu falo que muitas pessoas, elas pensam, elas vão fazer educação física ou outra, tipo história, porque eu fiz licenciatura com o pessoal da história. Pensando em passar num concurso, você vai ser um professor. Se você não tem dom, é melhor você mudar de profissão. Aí vão lá, não, só o concurso. Mas será que ele está apto? Será que ele vai se doar? Entendeu? E muitas vezes o que afasta a criança é não ter a atenção devida que eles têm. Outra coisa, logicamente, o clube não é formador. Quem forma, quem tem que começar
atividade física, até por qualidade de vida, pessoal. A questão hoje, nós estamos vendo o pontual hoje, também a qualidade de vida, o sedentarismo cada vez maior, e isso acarreta, não estou falando só a questão da pandemia, que agora todo mundo acha que só vai morrer porque tem comorbidade, mas a questão da diabetes, tem diabetes infantil, hipertensão, tudo isso, então tem que começar desde cedo. A educação da atividade física, isso começa na escola. E a questão também vem do acadêmico também, que tem muitas pessoas que não têm a ênfase, não dão a importância para isso, infelizmente acontece muito, não só, eu falo na educação física, como nas outras áreas também, não só na área que nós vamos trabalhar com escola, ser docente, e a questão também do mundo que mudou, né, o mundo digital, muitas outras atividades que desviam a atenção das crianças. Com certeza. E hoje um professor de educação física tem hora, eu falo, porque você tem que fazer um circo para tentar captar a atenção dessas crianças dessa última essa geração que está vindo agora, né? Então é muita coisa que acarreta. E questão social também. E outra coisa, o esporte, até a questão mediática, que o esporte na mídia só passa futebol, parece que estão morrendo porque não tem futebol na pandemia, sendo que nós somos um país de talentos desperdiçados, que aqui poderia ser celeiro de tudo quanto é modalidade, ter muito mais atletas, começando pelo atletismo, que é uma modalidade barata, uma modalidade que pode praticar em qualquer lugar, né? E fora as outras, se for juntar atletismo, boxe, um monte de modalidades juntas, e aí a questão também, como nós vemos, as meninas se veem no espelho dela. O meu TCC de licenciatura foi isso, porque é a negatividade da prática da atividade física escolar das meninas. Primeiro, qual que é o espelho que passam? Qual que é o espelho que a mídia passa? Você vê algum atleta falando que é bom hoje na mídia? Você só vê cantora, Ludmilla, Anitta, só vê essas coisas. Aí você chega na escola, você pergunta para a menina assim, de 7, 8 anos de idade, o que você quer ser quando você vai crescer? Eu quero ser a Anitta, eu quero ser a Ludmilla, eu quero ser isso. Mas ela não vai falar que vai querer ser uma médica, uma boa professora, uma boa auxiliar. Não. E se você perguntar para os meninos o que eles querem ser hoje na escola? Se você for perguntar, eu quero ser o Neymar, eu quero ser tal. Aqui em São Paulo não vai ser o Medina porque nós não temos mar, né? Pode ser algum outro vai falar, ou vai falar, eu quero ser MC, eu quero ser cantor. Pensa bem, como é a nossa mídia no Brasil, na TV aberta. Isso que você colocou, Alessandra, é muito interessante, porque o Brasil queima talentos, o Brasil queima o que a Europa, você que viveu na Europa, o que a Europa não tem, por exemplo, é a juventude, que a população lá está envelhecendo, aqui a gente tem e desperdiça. Né? E fora o que você colocou também, dá para a gente refletir, foi a questão do espelho. O Brasil teve grandes atletas de renome mundial, internacional, grandes ídolos, como por exemplo, na sua modalidade, companheiras de equipe suas, Paulo e Hortência, a gente teve Guga, a gente teve, não vou nem falar do futebol, a quantidade de Aurélio Miguel, Rogério Sampaio, Thiago Camilo, Flávio Canto, a gente teve uma quantidade de esportistas tão grandes, tão importantes. Mauro Imagem. Oi? Mauro Imagem, entendeu? E a gente não pega essas referências, entendeu? O professor de educação física, ele se sente tolhido pela falta de equipamentos. E você colocou uma coisa que dá pra gente refletir. O quanto o Brasil regrediu na prática esportiva da sua época, em 1980, quando você estudava, e o que a gente tem hoje para os nossos alunos. Eu sou professor, o Fábio também, o Mário também. O que a gente tem? A educação física se transformou o seguinte: o menino vai jogar futebol e a menina fica no celular. Entendeu? É verdade. Eu conheço escolas particulares. Estou falando só de escola pública. Tem escolas particulares que não tem quadra.
Sim, é verdade, eu também conheço. Não estamos falando da escola em si, não escola particular ou pública. A escola. Onde isso? Aí a gente vê aquele filme High School Music lá, americano, e é verdade, é uma experimentação de todos os esportes. Aí é óbvio que tem medalha de ouro, medalha de prata, óbvio, você vai formando na base, né? Eu vou puxar aqui o chat, Zé, algumas pessoas estão falando aqui. Zé, só para ver o engraçado, Zé, e o engraçado, e Alessandra, pessoal, o engraçado é que nós vimos, mesmo tendo sediado Jogos Olímpicos, era para o Brasil, nesse momento, ser levado muito mais no esporte. Qual é o legado olímpico do Brasil hoje? E qual a pergunta aí para você, Alessandro? Qual é o legado de ter sediado as Olimpíadas? Bom, nenhum. Vamos falar a verdade? Não é questão de crítica, não é questão de ser realista, nenhum. Quando o Brasil foi candidato a 2016, perguntaram para mim, não lembro que meio de comunicação, foi jornal, né? O que eu achava sobre a candidatura do Brasil? Eu virei e falei assim, o Brasil não deve se candidatar, porque nós temos que resolver vários problemas sociais que temos dentro da nossa nação. Me chamaram de antipatriota. Eu recebi até e-mail, naquela época não tinha WhatsApp, eu recebi até e-mail falando que eu não gostava do meu país, porque eu morava fora, que eu era estrangeira, que eu tinha que ir embora. Aí eu me digo hoje, o que sobrou para nós? Nós já tínhamos um grande problema antes dos Jogos Olímpicos, foi um desvio de dinheiro, uma farra dos bois, coitados dos bois, que é melhor nem falar que é farra deles, porque é até pejorativo esse termo. E hoje, eu fiz a pós-graduação no Comitê Olímpico, esses últimos 2 anos eu estive sempre indo a cada 1 ou 2 meses para o Rio, para estudar lá no Maria Leite, na Academia Brasileira de Treinadores, e ver toda aquela estrutura jogada, aquilo abandonado, dá vontade de chorar, ver como está a cidade do Rio de Janeiro, dá mais ainda, porque fizeram o BRT, não tem mais nada, a questão hoje, até antes já precisava de hospital, não tem hospital, e agora com a pandemia não apareceu o hospital e não vai aparecer, pessoas morrendo, não falando fora da pandemia, que nós víamos vídeos de pessoas clamando por uma vaga, imagina hoje. Então, quer dizer, a realidade, os Jogos Olímpicos foi é um legado vergonhoso para o Brasil. Vergonhoso, eu digo, porque não sobrou nada para a população, e o que a população precisava naquele momento, pontualmente, era saúde e educação, para hoje o país está um pouquinho menos pior. Não é, essa é a realidade. E nós estamos aqui num momento difícil, que é mundialmente difícil, e nós estamos numa situação que salve-se quem puder. Isso aí, vamos lá, pessoal. Zé, você está sem áudio. Está sem áudio. Desculpa. Tem algumas perguntas no chat. Fala aí, Fabinho. Vou colocar aqui a pergunta do Fábio Aguglia. Alessandra, ele coloca aqui, Alessandra de uma humildade e acessibilidade sensacionais. De perto ela é uma simpática, igual na tela, só que maior. Gostaria que ela falasse sobre a experiência na Coreia. Que lições ela tirou do tempo que passou lá? Obrigado, Sem Fuleiragem, pela live. Excelente. Valeu aí, Fábio. Tá aí a pergunta aí para a Alessandra. O que o Brasil poderia copiar, então, a respeito do modelo coreano no incentivo e na prática de esportes? Bom, eu fui para a Coreia, eu joguei na Coreia, a primeira temporada foi em 2002, foi inacreditável, inesquecível, incrível morar na Ásia. Vamos para fatos históricos, né? Temos um professor de história aqui, então nós podemos falar. A Coreia, depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, teve a guerra contra o Japão, né? Ainda tem algumas luvas.
dos fatores históricos, ela tinha o mesmo problemática do Brasil. Um país devastado, um país que estava saindo pós-guerra, um país que a população era quase 70%, não tinha acesso à escola, saneamento básico e tudo. O que aconteceu? Nisso, o governo que entrou deu ênfase ao estudo, à saúde, a saneamento básico, e mudou o país, por você ver até na questão olímpica, eles têm, com tudo, sendo um país pequeno, eles têm sempre estão nos primeiros 15, dos top 15 dos Jogos Olímpicos, em modalidades diferentes, tem modalidades que é carro-chefe, como o Taekwondo, que nasceu lá, mas em outras modalidades também eles têm bastante. E a questão da educação, da escola, a ênfase disso, fez com que o país saísse da situação que ele estava e também fez com que aumentasse a prática esportiva. Já começa porque na Ásia eles têm essa questão da qualidade de vida, de sempre estar em atividades, não é de hoje, já vem de outro século. E isso acarretou essa questão histórica, ajuda e influencia muito. O que eu vi, que eu vi na Coreia, já naquela época, meninas que estudam, vão à escola, à educação física, aquelas melhores vão para os esportes, que são separados, aquela que ela tem mais aptidão. Treinamento é difícil? Lá gente, não tem brincadeira não, que nem, é focado, mesmo escola, e isso proporcionou que o esporte chegasse também equiparando com a educação. Até hoje, o basquete hoje coreano não está como na década de 2000, que eles tiveram uma seleção também muito boa, que nós fizemos até o terceiro lugar contra a Coreia, em 2000, que a Coreia tirou a França, que era a favorita à medalha dos Jogos Olímpicos, veio numa crescente, eles continuam tendo tradição no basquete, continuam tendo uma liga muito forte, eu joguei na liga, agora a Damires joga na liga coreana também, eu voltei em 2006, e a seriedade e também a questão de patrocinadores, mas para ter patrocinadores é a questão de não ter desvio de dinheiro, não ter um calendário, um planejamento, uma coisa que não acontece no Brasil, nem no estudo, nem em outras coisas, nem em outras áreas, e no esporte feminino muito menos vai ter, porque é difícil você saber quando você vai jogar, também tem o calendário. Agora nós vamos jogar, depois não vamos jogar. Até o calendário escolar, gente, vocês sabiam que aqui em São Paulo não teve jogos escolares do ano passado, né? Foi cancelado de último momento. E a criança, quando vai fazer esporte na escola, que eu fiz o estágio em licenciatura, a primeira coisa que ela faz quando ela entra no contraturno, quando nós vamos jogar? E você não sabe responder. Também isso é duro. Vamos lá, pessoal. Quem quer fazer pergunta? Tem uma da Anaí aí também, né? Acho que a Anaí postou aí, não sei se... não sei se a... Aí. Parabéns, Alessandra, por tudo que fez e faz. A Anaí é psicóloga do São Paulo Futebol Clube. Mas foi psicóloga da seleção também. Da seleção também. De handball da seleção, de vôlei. Ela é do esporte também. Um beijo aí para a Anaí. Obrigado por sempre acompanhar a gente, né? Que legal. Parabéns, Anaí. Trabalhando com esporte, isso é importante. Nós precisamos de muito psicólogo agora, depois dessa pandemia, porque tem uns que estão ficando loucos, é sério. Alessandra, uma questão. Eu estava lendo semana passada, quando você aceitou gentilmente o nosso convite, eu fui ler sobre a questão da mulher no esporte, né? O tema dessa live é os desafios da mulher brasileira no esporte. Por que existe essa disparidade, essa desigualdade entre mulheres que praticam esporte e homens que praticam esporte? Quais são as causas sociais que levam a isso? Uma quantidade muito maior de meninos que praticam esporte em relação a meninas. Bom, tem um professor aqui, o Luiz,
de história. Vamos começar de novo com a história, porque tudo tem um porquê e tudo começa na história. O Brasil, a história da educação física. O Brasil começou a educação física, quem praticava em 1800, foi na época do Império, só os meninos. O que as meninas faziam? O que as mulheres faziam? Eram criadas para serem donas de casa. Então, já começa essa coisa. Segundo, o esporte, foi a introdução do esporte do Brasil, ele foi crescendo até em 1940. Questão higienista. Quem praticava esporte eram escolas militares. E o que acontece? Quem estava? Só os homens, também, novamente. A questão também da sociedade brasileira, infelizmente, ainda continua muito machista. Então, o que acontece? Nós não temos muito espaço. Depois, segundo, na terceira ocasião, na terceira hipótese também, que a questão nossa já vem historicamente. Se a mulher, muitas famílias não deixavam as meninas, se você perguntar para a gente de 70, 80 anos, mas você teve que romper barreira, né? Quando você jogou, mesmo não só basquete. Lógico, meu pai não queria que eu jogasse. Isso não era, o esporte não era para mulher naquela época. Então, a questão de liberação do esporte, você perguntar para a Norminha, para a menina até mais novas, não se praticavam esporte. Aquelas que foram, porque rebelaram em casa, ou tiveram apoio da família, porque a família já tinha um pensamento diferente. E depois a nossa imagem que se passa no Brasil, o quê? A mulher não é, infelizmente ainda, o que nós vemos mediaticamente, que eu falei, que parece todo dia na mídia. Parece uma atleta? Aparece uma atleta lá todo dia? Quantos programas tem alguma atleta comentando na TV aberta? Quantos programas que você vê a atleta a feminina na televisão? Pouquíssimo. Então, fica difícil. Então, a nossa representância, as mulheres que praticaram e que praticam esporte ainda no Brasil, eu falo, olímpico, paralímpico, elas são guerreiras, porque cada dia ela mata mata um leão por dia. Entendeu? A questão até gravidez, muitas equipes, se você fica grávida, você não tem direito, porque também não temos direito, não somos registradas como atleta, então você não tem a licença maternidade, não tem nada, você tem filho pequeno, muitas vezes você não tem onde deixar. Então vamos falar, desde a carreta até isso. Falando de esporte amador, esporte que nem alguns, paixão feminino, médico em Minas, que tiveram que invadir quadra que nunca tinha um horário, 1 hora na semana nas quadras públicas de São Paulo para praticar uma atividade. Algum tipo pelada real que é futebol feminino, que começou com mulheres que queriam aprender futebol porque na infância não tiveram tempo, não puderam, não tiveram oportunidade, e formou um grupo, tem outros grupos também em São Paulo, também de vôlei, o basquete veterano, o handball, de pessoas, de mulheres que foram apaixonadas na infância e não tiveram oportunidade, e hoje estão conseguindo fazer o esporte, se encontrando e se identificando. Por quê? E outra coisa, só passa mulher dentro da academia, você só vê fitness, se você põe em hashtag fitness, que você vê. Não passa outra coisa, então fica difícil. Até essa questão feminina, de como se vê a mulher no Brasil, tem um fator histórico de como nós fazemos atletas mulheres, femininas do gênero feminino. Alessandro, tem uma questão aí, vamos falar um pouco de conquista, né? Na segunda-feira nós entrevistamos aqui, conversamos com o Miguel, e ele falou bastante sobre o time, sobre a construção daquele time, como é que foi aquele time, e eu queria saber de você o seguinte, os talentos individuais ali, a história já demonstrou que foram incríveis mesmo, né? O time todo era muito bom, muito acima da média, o Miguel também muito bom, muito acima da média. Eu quero saber os bastidores disso, Alessandra. Como era aquele time? Como que era a convivência daquele time? Como que era a união? Se tinha briga, não tinha briga? Como vocês formaram esse time vencedor? O que tinha a mais, fora o talento desse time vencedor aí,
da geração 94, 96. Acho que essa geração sai a Hortência, mas acho que vai até 2000, mais ou menos, né? Sim. O que tinha esse time? Isso, bom, é o seguinte, o que acontece? Eu acho que foi a humildade, cada um se doar para um objetivo único. O brasileiro é um pouco difícil falar sobre isso, se doar, ainda mais no esporte coletivo, se doar para um objetivo único. Você ser boa na sua posição, você saber cada uma, independente, aquelas que estavam lá, aquelas que treinavam naquele grupo, quem foi também, a questão de unir para saber que nós poderíamos fazer uma coisa melhor, de um resultado melhor, porque eu lembro, a Paula sempre falava do Mundial da Malásia, que elas foram horríveis. Elas foram horríveis, né? Ela e a Paula Hortência estavam entre as melhores jogadoras do mundo, entre cestinha, assistência, estava lá no pódio, ver a seleção 11º, entendeu? E aquilo marcou muito para elas, porque eu lembro que quando eu cheguei para aquele treinamento de 94, elas falavam assim, nós não queremos fazer a mesma coisa do Mundial da Malásia. E eu falava, o que é esse Mundial? O que aconteceu? Até eu fiz uma live com a Paula e perguntei, cara, isso ficou na minha cabeça há mais de 20 anos, esse eco mundial. O que aconteceu? Agora você pode contar, é uma pergunta minha, não é nem dos telespectadores, porque as condições que elas tinham, elas chegaram antes da competição, tipo 5, 6 dias do outro lado do mundo, né? A questão também de o time não estar muito unido, coeso, em simbiose. Eu digo simbiose muitas vezes, não é só a questão técnica e tática, há também a questão psíquica. Porque muitas vezes nós tínhamos horários livres quando nós chegamos, que nós fomos para Melbourne, nós não para não dormir à tarde, então o Valdir Pagão, o finado Valdir Pagão, que era o nosso diretor, deixava nós sairmos, né? Para ficar mais tempo acordada para adaptar o fuso horário. Saiu o time inteiro, entendeu? Não era que fazia grupinho. Vamos em tal lugar. Não, que legal, eu tô com essa ideia hoje à tarde, depois do treino, ou alguma coisa que nós chamamos de atividade de manhã. Então, isso foi construindo a vitória, foi construindo a identidade do time. Logicamente, se você falar dentro da quadra, que cada uma tinha sua característica, Deus tinha uma coisa de melhor, sim, mas até para fazer um time, para cada um mostrar seu potencial, o que você tinha de melhor, nós tínhamos que estar coesa, com o mesmo pensamento e unidas. E isso foi super legal, que nós conseguimos um resultado que foi construído dia após dia, treinamento a treinamento, sacrifício a sacrifício, que deu o resultado final. Não é que foi assim, porque nós não tínhamos, né, nós chegamos do outro lado do mundo, não sei se vocês sabem, esquecidas, porque ninguém estava no aeroporto, quando nós saímos 4 horas da manhã de Aerolíneas Argentina, via Buenos Aires, para ir para o outro lado do mundo. Ninguém acreditava que nós íamos chegar até os 8 primeiros do mundo, ainda mais estava desacreditado porque a Marta tinha ficado, né? E estava eu, a Leila e a Tuyu para a mesma posição. Até então, nós não sabemos quem era titular na posição 5. Tinha 3 para fazer uma posição. Até o respeito entre nós no treinamento, uma sparring da outra, e de mostrar e ter que ir lá tomar conta do recado tão jovem, entendeu? E executar seu papel, fazer o seu melhor. Então, esse que foi o ingrediente do grupo e daqueles grupos que vieram depois. A humildade, o foco, a dedicação, o objetivo, e cada um saber qual é o seu lugar na constelação, no céu, entendeu? Que não adianta eu querer ser a Via Láctea se eu estou do outro lado. Eu querer atravessar a outra. O Miguel conta uma parte curiosa dessa viagem de vocês para o Mundial, de que o Brasil, na Bolsa de Apostas, era o 13º, né? Estava bem longe de ser o favorito e vocês foram lá e foram campeãs. Verdade. Galera, tá liberado aí. Bacana. Quem apostou $100 então em vocês trocou de carro. Verdade. Será que deu louco? Eu não sei, porque na Austrália, na Inglaterra, já tinha bolsa de aposta, né, naquela época. Sim. Bacana, Alessandra. Uma coisa que a gente tem muita curiosidade em relação aos bastidores, como o Gustavo colocou, daquela conquista, para as novatas, você, acho que a Leila, que era mais nova também naquele time, né?
Como é que era lidar com aquelas referências, com aquelas pessoas que já eram ídolos, como a Paula e a Hortência? Como é que era isso? Que certamente eram ídolos da gente, e de você, ídolo de vocês também, que praticavam o esporte. Como é que era lidar com aquelas pessoas que você tinha como referência? Eu vou falar para você, normal, com certeza, nos levávamos broncas, dicas, isso aí, para mim foi normal. A Cíntia Tuiu também estava nessa época, né? Nós éramos as 3 novatas, uma posição muito importante no jogo, né? Que é ser pivô. A convivência era os toques, os detalhes, foi sempre aberto. Logicamente, tem dia que não tão bem, como todo mundo, tem dia que você está no dia ruim ou no dia bom, e a questão é de aprender com elas, né? Os toques, os detalhes, porque elas, desde 76 na seleção, não é para ganhar, de 76 elas chegaram na seleção, foram ganhar o Mundial em 94. Então, tinha muita experiência, ela tinha que passar essa experiência. Confesso que quando eu fui a primeira vez que eu encontrei com elas na seleção, eu fiquei com vergonha. Por que vergonha? Porque, cara, você tá lá com Paulo Hortência, gente, né? Tinha medo até. Mas fui muito bem recebida, não vou falar mentira. Nunca tive problema, até hoje não tenho problema com nenhuma. Lógico, tem dia que você vai... porque o calor do jogo, o calor do treino é totalmente diferente, sabe? Nós temos uma amizade, um respeito mútuo, e tanto que a Hortência foi meu quarto nos Jogos Olímpicos de 96. Meu quarto nos Jogos Olímpicos de 96 foi a Hortência. Vou daí, rapazes. Vamos lá, galera. Eu tenho uma pergunta. A Alessandra, você falou que até um tempo o basquete parece que ele tinha mais clubes aqui no Brasil, havia talvez até um incentivo maior. Eu tenho um tio que ele tem 60 e poucos anos, ele disse que tinha um time de basquete na escola e eles gostavam muito de jogar basquete. Eu sou pedagogo, já trabalhei num projeto chamado Escola da Família, eu ficava em finais de semana na escola, e os jovens, eles praticavam diferentes esportes ali, mas era complicado quando você colocava algo diferente, eles ficavam bravos comigo. Eu trazia, às vezes, o skate, o vôlei, eles ficavam muito bravos comigo, porque aí eles queriam era jogar futebol. Enfim, existe talvez aí uma barreira cultural que a gente tenha que vencer. Então, olhando agora esse cenário, que a gente está num cenário de terra arrasada, né? Dentro do esporte, seja do profissional ou até categoria de base, já há muito tempo as mínguas, né? Qual seria, então, existe talvez algo a se fazer que o Estado, o governo, possa estruturar uma política pública viável após o Covid-19, após esse momento do Covid-19, o que nós poderíamos fazer de política para incentivar o esporte no Brasil, reestruturar o esporte? Primeiramente, é uma pergunta muito boa. Eu também já participei de escola da família em 2015, eu ia visitar algumas escolas da família. Era um projeto muito bom, que aproximava até as crianças a não ficar no sábado no ócio, né? Tem até uma escola aqui em São Paulo que tem a única escola estadual que tem fanfarra, eu ia visitar, que é na Zona Leste, um professor muito bom, mas ele sabia dar fanfarra e não conseguia dar basquete. Então, nós juntamos a simbiose e fizemos um trabalho legal lá. Infelizmente, depois eu fui mandado embora desse projeto. E a questão da política pública hoje, é muito difícil nós falarmos de política pública hoje. A nossa política pública hoje, com a questão do déficit econômico, todo o problema que vai trazer, que está acarretando a economia e vai ter muito problema pós-pandemia, um prognóstico difícil. Nós temos que
primeiramente, ver o que vai acontecer com a saúde, né? Com a economia. O esporte vai estar em 3º ou 4º lugar. Então, a questão da política pública, eu acho que até nós, como professores de educação física, pessoas que têm projeto, tentar viabilizar, porque até a questão psicológica da criança, nós vamos ter que afrontar isso das crianças, dos adolescentes, mesmo do adulto, porque está vindo, a situação não vai ser fácil, e tentar amenizar esse impacto. Logicamente, nós temos que tentar votar melhor, né? Isso também influi muito, né? Para tentar ter bases políticas, não só no esporte, como em outras áreas. Só que o problema, isso também vem da educação. Se nós temos uma educação muito falha, logicamente nós vamos ter bases políticas falhas e nós vamos ter um esporte falho. E também eu falo, nós formarmos líderes. A formação de líder é na escola. A formação, mesmo eu falo muita coisa que não. A questão do atleta olímpico, tem que ter atleta, nós não temos representante em Brasília. Só temos a Leila, que é senadora, que é de Brasília, que ela foi eleita pelo Distrito Federal. São Paulo, com quantos milhões de habitantes? Nós temos um atleta olímpico que foi eleito em alguma coisa nessa última eleição? Não. Então fica difícil nós falarmos de política pública agora. Parte. Não é? Um deputado federal pelo Rio, que é o Luiz Lima, que foi nadador, foi eleito pelo PSL, mas não defende nenhuma pauta do esporte. Ele é ligado ao grupo político. Mas o Luiz Lima lá, ele não defende mesmo, ele não defende. Você falou então, tudo. Só ele, depois de deputado, ninguém. Exato. Ninguém defende a causa do esporte e muito menos a questão da mulher no esporte. Eu vou fazer uma parte aqui, não defendendo A, B ou C, mas para esse grupo, a pauta do esporte é fundamental, como a ascensão social, para a diminuição de índice de criminalidade, um monte de coisa. Eu votei na Mauro Imagem, por exemplo. Eu votei na Mauro Imagem para o Senado. Entendeu? Porque eu acredito que era importante ter um atleta olímpico no Senado. Mas não foi eleita. Né? Aliás, é uma praxe da minha vida votar em quem não foi eleito. Enfim. É uma praxe não ser, meu candidato não ser eleito, né? Normal. Às vezes é melhor, né? Eu queria ter eleito esse cara aí que está na presidência. Mas, enfim. Mas, Alessandra, como atleta de renome, como você falou, fora da curva, uma das atletas mais vitoriosas da história do esporte nacional, qual a contribuição que o esporte pode fazer para a diminuição de coisas ainda muito arraigadas, muito enraizadas no Brasil, como, por exemplo, machismo, a homofobia, como é que o racismo, como é que o esporte ele pode diminuir essas coisas que ainda são mazelas muito presentes na vida social do Brasil? Então, o Brasil, eu falo que no Brasil nós temos um grande problema do preconceito velado. Sempre existiu isso desde a época do Império e continuou e parece que está pior agora, né? Teve uns anos 90, deu uma acalmada, mas agora, esses últimos 2, 3 anos, ele deu uma ascensão, né? Então, o que acontece? O esporte é uma ferramenta social importantíssima, mas desde a escola, começando com 5 anos de idade. 5 anos de idade. Porque nele você pode agregar valores embutidos num jogo que ele vai levar para o resto da vida. E o esporte, por ser emocionante, por ter coisas que você pode viver, ter que administrar a derrota, a vitória, o sacrifício, a dedicação, aquilo fica na vida, independente se a pessoa vai continuar no esporte, ela vai continuar após os 18 anos ou não, porque todo mundo tem, mesmo que você não jogou a alto nível, mesmo no seu núcleo, algum joguinho da sua vida que você fez na escola, alguma coisa, atividade física, ficou de lição na sua cabeça. Fica, ele marca.
Por isso que o esporte é importante, é uma grande ferramenta que nós não estamos sabendo usar. Eu falo, nós não estamos sabendo usar, eu falo como governantes, as pessoas que estão no poder, que possam mudar o nosso país e tornar o nosso país melhor. Não é questão de medalha olímpica, é questão de fazer bons cidadãos. Nós estamos vendo agora o problema de usar máscara, que não é questão de dever. Depois que eles estão brigando em Brasília, sei o que lá, papapá, o povo acha que é normal não respeitar simples regras, jogar o lixo na rua, não burlar o bilhete único. Entendeu? Então, nós temos ainda muito que aprender. E o esporte pode ensinar isso, independente da classe social, porque eu trabalhei em escola pública, como eu já trabalhei em escola particular com a ferramenta basquete. E o fenômeno, independente se é público ou particular, é a mesma coisa. Quando você fala de demanda, de questão de disciplina, do problema já do comércio do machismo, preconceito, homofobia, é tudo igual, na classe baixa como na classe alta. Então, o esporte, ele tenta dominar todas essas mazelas. Só uma parte aqui, antes de vocês fazerem as perguntas, eu estive recentemente na Itália, lá, as minhas experiências internacionais são incipientes, mas eu estive lá na Itália, e eu me surpreendi que você, para entrar no trem, você não precisa passar catraca. Você só compra o ticket e entra no trem. E aí você vê que minhas filhas moram na Itália, né? Você vê que a construção do país é em cima de esporte, desde muito pequenininho. Eles ensinam o esporte, porque o esporte vai ajudar a construir uma sociedade disciplinada, organizada, ética, livre de preconceitos, né? Então, o esporte, claro, ser medalhista olímpico, ganhar a Olimpíada, é importante. Mas esse trabalho social, cultural, de respeito, de diversidade que o esporte traz é único, e nós estamos subestimando a força do esporte enquanto nação, né? Infelizmente, né? Sim, com certeza. Eu morei 6 anos na Itália. Então, você pode ver que na Itália os minis esportes, mini basquete, eles têm tudo os mini, que é a adaptação dos grandes. E não fazem campeonato para ganhar ou perder. Eles fazem festivais. Para quê? Para mostrar o valor que o esporte pode dar. Junta, tem vez, 100 times no final de semana naquelas cidades pequenas lá, e fica 100 times. Só vê criança. Você fala assim, no final de semana você fica... Quando você volta para casa, você fala, nossa, quanta criança que eu vi. E eles estão se divertindo, eles estão aprendendo e estão tendo lição. Até os árbitros são infantos juvenis. Que até para fazer um árbitro tem que ser, entendeu? Respeito mútuo, todas essas coisas. Então, valores estão embutidos nisso, né? E a questão até do bilhete, para você ver, nós temos catraca e tem nego que pula a catraca, tem nego que pula a plataforma no trem, então fica difícil. Lá você tem o bilhete, você pega o bilhete, você entra, você timbra o bilhete. Se você não timbrou, você vai pagar uma multa, que muito brasileiro já não timbrou, já pagou multa. É o país que mais paga multa na Itália, na questão de transporte público, é brasileiro. Por quê? Nós não temos esse costume. Ah, mas vou dar só 2 pontos, vou dar um jeitinho. Esse jeitinho não existe em outro lugar do mundo, não. Esse jeitinho só existe aqui. E agora nós estamos pagando pelo jeitinho. Vamos pagar mais, infelizmente. Vamos lá, galera. Está aberto para vocês. Eu tenho mais uma questão a colocar. Tem um neurocientista norte-americano, ele é de origem afro, ele chama Carl Hart. Ele, inclusive eu estou aqui, ele tem um livro chamado Um Preço Muito Alto, que ele fala sobre a questão das drogas nos Estados Unidos. E ele diz que o que manteve ele longe das drogas e da criminalidade quando era jovem foi o sonho de ser um jogador de basquete. E esse sonho dele levou ele a servir no exército, muito bom esse livro, e aí ele virou um neurocientista, um cara mundialmente famoso. Então, essa questão que o esporte, talvez ele não é uma política
só de que muitas pessoas veem como entretenimento ou lazer. O esporte ele vai muito além. E se a gente observar, hoje o Brasil tem a terceira maior população carcerária no mundo. Então, que vergonha! Então, é o seguinte, a gente está investindo em prender pessoas e esse recurso que está servindo para prender essas pessoas poderia ser investido no esporte e na educação. Então, eu gostaria que você comentasse sobre essa questão das drogas, de manter os jovens longe das drogas. O esporte tem esse poder de manter os jovens longe das drogas. Sim, o esporte tem o poder de manter longe das drogas, né? Principalmente quando a questão do infanto-juvenil, eles estão no momento que eles querem aprender tudo, é uma questão psicopedagógica, que eles querem conhecimento, eles querem experiências, e muitas vezes as experiências negativas, se dão prazer, marcam eles, né? E o esporte é uma ferramenta que nós não utilizamos muito bem ainda no Brasil e que poderia reverter muitos problemas sociais que nós temos pertinentes, enraizados na nossa sociedade, entendeu? A questão da droga é fatídico, e isso, com certeza, não só ele, como muitas outras pessoas nos Estados Unidos que não foram para a droga, né? Que vocês eu posso falar por experiência que eu vi o começo do crack no Brasil, como eu vi o começo do crack. Eu morava no Butantã e eu sou do centro da Bela Vista, vocês sabem que o centro tem a periferia também, em São Paulo. Eu vi a chegada do crack no Brasil, eu vi amigos de escola morrendo, entendeu? De dois que não morreram, ou não morreu pela mão de traficante, ou da mão da polícia, ou do vício. Um ficou louco, ele continua, tem 45 anos hoje, e o cara é esquizofrênico, porque ele conseguiu sair da droga, mas, não, logicamente, saiu sequelado, quer dizer, é sequelado, entendeu? Então, e eu lembro que na época, sabe que falavam para mim, por que você vai treinar? Fica aí, vamos lá, vamos aqui. E eu não fazia, entendeu? Então, são coisas que, para você ver o que acarretou. Nós estamos falando de 1985, 86, quando o crack chegou no Brasil, 87. Então, essa população carcerária que está hoje é de que época? 40, 45, 50 anos, não é verdade? Então, já que a política pública já estava errada antigamente. E hoje nós somos nem saber que nós somos a terceira população carcerária no mundo e que sustentar um preso no cárcere custa muito mais caro do que você apoiar uma criança na escola. Então, nós temos que mudar muita coisa nesse país. Com certeza. Vales, tem alguma pergunta aí? Eu tinha formulado uma pergunta aqui, mas ela meio que respondeu, né? Que eu queria saber o quê, né? Hoje, né? Os homens casados ainda continuam praticando esporte, né? Depois, sim, tem aquelas peladas de fim de semana. E a gente não vê, assim, as mulheres se organizando, que praticaram esporte na adolescência, e depois de casada, elas, vão montar um time de pelada para jogar um vôlei, jogar um basquete, qualquer coisa. Por que será que isso acontece? Você meio que explicou, falando da nossa mentalidade machista, isso, aquilo, que as mulheres, apesar do passado, elas eram preparadas para ser dona de casa, a gente chega no futuro, elas continuam ainda sendo preparadas para dona de casa, né? Será que um dia essa mentalidade vai mudar? Eu espero que mude. Já está mudando. Eu falo que aqui em São Paulo, o movimento master, o movimento de basquete amador feminino está aumentando cada dia que passa. Tem meninas que aprenderam a jogar basquete, conheço várias,
que aprenderam a jogar basquete depois dos 30 anos, porque já tinha aquela paixão. Eu trabalho também com basquete como qualidade de vida, ensino pessoas acima dos 20 anos a jogar basquete, porque tem a paixão pelo esporte, quer entender o esporte, isso é muito importante também, porque a questão da atividade física, e com certeza o grupo cada vez mais, pessoal, se quiser, tem o Veteranos Master aqui de São Paulo, nós temos um campeonato veterano brasileiro que é muito sentido, esse ano não vai ter, infelizmente, mesmo o basquete nas quadras, nos parques públicos, que eu posso falar, o Rachão do basquete feminino, o Magic Minas no basquete, né, esses são a referência de São Paulo, que expulsaram o homem pelo menos uma hora do dia da quadra, uma vez por semana, de certas quadras da região central de São Paulo, e se impuseram e vão lá jogar, isso é importante. De vez em quando eu vou bater bola com elas também, porque eu quero apoiar, isso é importantíssimo, não só... E também tem a questão histórica, né? Quando você tem filho, eu não sei com quem deixar, sei o que lá, tem que trazer para a praça junto, eu dou atividade física, muita do personal também, tem mãe, meu filho pode ir hoje, lógico, traz ele que nós vamos divertir ele tem que ver você praticando atividade física, para ele ter você de exemplo, você é a heroína dele, e ele vai praticar atividade física vendo você praticando atividade física. Bacana. Isso é interessante, porque esse projeto poderia espero que esses projetos acabem se espalhando mais pelo Brasil, né? E não fique só centrado na capital, né? A Luciana aqui está falando que o basquete feminino Master Brasil tem mais times que a LBF e a FPB. Você vê, né, a diferença. É verdade. Tá vendo? Não é mentira, que triste, não. Que triste, não. Sim. Impressionante. Zé, tem alguma pergunta aí? Tenho sim. Alessandra, uma curiosidade, enquanto pessoa que ama o esporte, e te acompanhou pela televisão, pra gente é tocante mesmo estar com alguém tão importante, tão referencial assim pra gente, que a gente via pela TV, torcia, a gente praticamente subia para dar o toco junto contigo, se pudesse fazer. E a raça da Alessandra, hein, Zé? Nossa, impressionante, cara, impressionante. Referência. Alessandra, qual foi o seu jogo que você tem na sua memória que foi mais assim, a memória mais doce, mais alegre que você teve no esporte? Um jogo e a mais sofrida? Bom, a mais alegre, eu falo, como seleção, foi a sexta contra a Rússia, a 1,4 segundos do final. Aquele jogo foi acirrado. Nós temos 23 derrotas da primeira fase dos Jogos Olímpicos de 2000, e nós fomos lá pegando a Rússia, que era para ser medalhista, e nós batemos as russas, e foi um jogo da superação, um jogo inesquecível. Tem outros, vários jogos inesquecíveis da minha carreira, mas aquele lá foi demais. E o ponto negativo como seleção foi quando eu machuquei aqui em São Paulo em 2006, no jogo contra a Austrália, na semifinal, e nós perdemos e poderíamos ir para uma zona de medalha novamente no Mundial. Aquele Mundial de 2006 estava fácil. Eu estourei todo o ombro, depois tive vários problemas porque não tinha seguro, não pagaram a minha recuperação como confederação, não tinha seguro, e aquilo lá, o que me acarretou depois, não como o prazer que eu tive sempre de representar a seleção, se vê como você é um lixo no Brasil. Galera, já temos 1h30 de live aí, vamos para as nossas considerações finais aí, cada um dá a última mensagem para a Alessandra, e daí ela encerra. Vamos lá, quem quer começar? Eu posso começar aqui. Alessandra, obrigado, foi um aprendizado hoje, muito bom esse intercâmbio que
essas lives estão trazendo, de certa forma, esse momento tão triste no Brasil, ele trouxe algumas coisas positivas. E eu acho que o que a gente está vivendo aqui é uma coisa bacana, a gente poder discutir sobre o esporte no Brasil, sobre política pública, sobre educação, enfim, isso é fundamental e eu acho que é um trabalho educativo importante que você está fazendo. Obrigado, até mais, Alessandra, espero que o canal está sempre aberto aqui para você quando você quiser vir aqui. Muito obrigado. Vale, Zé, quem vai? Então, Alessandra, quero agradecer a sua presença, né? E, principalmente aqui, né, além de professor de história, né, um amante do esporte da bola laranja, joguei por um bom tempo. Digamos que isso foi uma base para tornar o ser humano que eu sou hoje, né? Essa questão de organização. E, para mim, é extremamente emocionante poder estar entrevistando uma pessoa que eu vi ser campeã, que eu torci lá em 96, apesar daquela derrota, que foi aquela prata, foi extremamente emocionante. Aí, no final, você vê aqueles desabafos da Janete, que o pessoal fala de Paulo e Hortência, eu vou da terceira via, eu era mais a Janete. Achava ela uma grande jogadora. Poucas pessoas falam da Janete, mas acho que a Janete, ela tinha esse complemento, né? E você que estava lá naquela luta, lá também, ali debaixo do garrafão naquela luta, eu também joguei na posição 5. Quer dizer, eu passei por todas as posições, devido, foi chegando a idade, a altura não foi crescendo muito, mas para mim é extremamente satisfatório, uma satisfação muito grande, principalmente entrevistar uma pessoa como você e você falar como o esporte também foi importante para você. Muito obrigado pela participação. Vai lá, Zé. Maravilha. Queria primeiro agradecer a todo mundo que está nos assistindo. Audiência bacana, obrigado. Todo mundo mandou mensagem. A Cleide acabou de mandar um abraço para você. A Luciana parabenizou pela live. Muito obrigado a quem assistiu. Por favor, curta a nossa página lá, Sem Fuleiragem. E, Alessandra, obrigado aí. Desde o nosso primeiro contato, quem passou o seu número foi o Miguel Ângelo. E aí você, desde o meu primeiro contato com você, sempre muito gentil, muito acolhedora. Obrigado mesmo. Para mim e para o grupo, foi um momento muito especial. Você é uma simpatia, uma grande mulher, não só no sentido literal, mas sim no sentido de conquistas. Como eu falei para o Miguel, eu repito hoje, se você fosse americana ou inglesa, quando chegasse no ginásio, certamente as pessoas te aplaudiriam em pé durante alguns minutos, mas no Brasil, infelizmente, o reconhecimento não é tanto. Ali valoriza coisas que não têm tanta importância e deixa de lado o que realmente é fundamental. Mas muito obrigado. O seu reconhecimento está no coração do povo que gosta de esporte, do povo que te acompanhou durante a sua trajetória, que ainda não acabou, você joga ainda, né? Muito Esse obrigado. É o último ano, calma. Beleza, Alessandra, muitíssimo obrigado. De coração mesmo, muito obrigado. Alessandra, pessoal que nos assistiu também, tinha bastante mensagem aqui, o pessoal mandou alguns na minha página aqui, não deu para ler, mas boa noite a todos, obrigado a todo mundo que assistiu aqui. Alessandra, você tem o nosso respeito absoluto para nós aqui, você é uma herói nacional, uma heroína nacional, uma pessoa que conquistou tudo na vida, no esporte, e continua sendo essa pessoa humilde, simples, que dialoga sobre esporte, sobre a importância do esporte, já tendo alcançado voos tão longe, tão distantes, está aí empenhada em tentar mudar a sociedade, melhorar a sociedade e fazer com que outras pessoas também possam vivenciar, se não da maneira como vivenciou, mas apenas modificar de vida, mudar de vida, melhorar de vida, ou utilizar o esporte para ser cientista, para ser médico, para ser advogado, a disciplina que o esporte traz. Então, a gente está muito feliz hoje, foi uma live muito especial com você, e muito obrigado mesmo por tudo que você fez, por nós que assistíamos você na televisão
por essa generosidade que o Zé falou aí, o Fabinho e o Vale falaram, de estar aqui conosco hoje durante essa 1h30 incrível que foi para nós. Muito obrigado mesmo. Primeiramente, agradeço a todos os facebookianos, seguidores do Sem Fuleiragem, meu. Cleide está aí, a torcedora número 1 do basquete feminino, ela é muito fofa, gente. Ela nos acompanha desde 1990, então um beijão especial, não somente para ela, mas para todo mundo que ama, amantes do basquete feminino, amante do esporte feminino, amante do esporte em geral. Obrigado por estar conosco aqui. Quero agradecer vocês pelo convite. É importante falar de esporte, mas não só de esporte, falar aquilo que eu fiz na carreira, mas mostrar que tem muitas coisas que nós podemos discutir, compartilhar e nos unir para melhorar a situação social do Brasil. Isso que é muito importante. Depois, se for um campeão olímpico, eu pegar a medalha ainda, vou ficar muito emocionada, como eu já fiquei com outros atletas após mim. E com certeza é um orgulho por ser brasileiro, por todas as coisas que nós passamos, as dificuldades, é isso que eu acho que todos os atletas brasileiros, quando estão no pódio, pensam isso, independente do pódio que for, e de estar representando uma nação que é muito lutadora, muito guerreira. E obrigado a vocês por essa disponibilidade. E, pessoal, se quiser falar comigo, o meu Instagram é Ale3Basket. A minha página também no Facebook é Alessandra Basquete. Mandem perguntas, estou disponível a responder, a compartilhar conhecimentos, estou à disposição. E para vocês também do Sem Fuleiragem, parabéns pelo tipo de programa, o formato, é muito legal falar de esporte de outras maneiras também. Obrigadão. Valeu. Só um pedido, se é possível, um pedido só para a gente finalizar. Tem como mostrar as medalhas? Espera aí, eu tenho que achar. Não, elas estão guardadas. Enquanto a Alessandra vai procurar as medalhas, olha o folgado, né? Eu pedi para mostrar a medalha. A gente está com um brinde para comemorar os 1.100 acessos que a gente tem aqui na nossa página. A gente está oferecendo aos superfãs da página uma caneca do Sem Fuleiragem. Tal. Tem 2 pessoas, a Gene, mas quem? Vale? Flor de Lis. E a Flor de Lis estão como superfãs. Elas levam, então, a nossa caneca do Sem Fuleiragem. E aí, é a caneca bonitinha, ó, tá vendo? Com o nosso logo, enfim. Tira a foto lá e posta na página, né? Isso. A gente vai mandar, então, para Gene Emerson e para Flor de Lis as nossas canecas do Sem Fuleiragem. E aí, curta a nossa página, que de vez em quando a gente vai fazer umas promoçõezinhas aí. Segunda, nós temos quem, Gustavo? Ai, gente, voltei, achei. Ali. Elas estavam guardadas. Incrível. São tesouros, tem que ficar bem guardado. É bem guardado, tem vezes que eu esqueço. Essa aqui vamos começar pela cronologia. 94. Olha. Esse é o que legal. Olha que bonita. 4. Minha fofona. Não achava. Eu assim, vou ter que achar. Ai, meu Deus, cabeça de bagre. Espera aí. Bem cabeça de bagre. Que linda. 96, Atlanta. Linda, precisa polir. Estão sujas. Maravilha. 2000, Sidney. Sidney. Uau. Nossa, cara, muito bom. Eu achei rápido, né? Desculpa, gente. Eu fiquei pensando, onde está esse farol? Maravilha. Obrigado, Alessandra. Obrigada a vocês, obrigada. Tudo de bom. Obrigada mesmo. Grande abraço. Foi ótimo fazer esse tempo com vocês. Legal. Valeu. Tchau. Obrigado a todos. Tchau. Boa noite a todos. Tchau, boa noite a todos. Até a próxima. Valeu. Valeu.